Por mais de 30 anos, Hollywood foi controlada por um código de censura, o Código Reis, uma cartilha de regras criada pelos próprios estúdios que determinava o que podia e principalmente o que não podia ser mostrado nos filmes. Nada de palavrão, nada de sexo, nada de violência e muito menos qualquer sugestão de homossexualidade, miscigenação e críticas diretas à moral da época. Hoje a gente vai entender como esse código surgiu, o que ele dizia exatamente e, mais importante, como ele moldou e sufocou o cinema clássico americano. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema. Antes de qualquer código, Hollywood era uma coisa. Nos anos 20, o cinema era a principal forma de entretenimento nos Estados Unidos. Todo mundo queria ir ao cinema, prestigiar as grandes estrelas, ver os novos lançamentos e viver tudo o que pudesse através das telas. Era o auge do jazz, da dança, dos gangster, bebida correndo solta em plena lei seca. Os filmes refletiam essa sociedade que fervia por novas histórias e os estúdios entregavam isso. Histórias de liberdade, de crime, violência, sexo, tudo era possível no cinema. E o peso da moral da época começou a cair em cima de Hollywood. Já no comecinho da década de 20, aconteceu tanta coisa que começou a tirar o glamour de Hollywood, aquela mágica de celebridades intocáveis e o mundo perfeito do cinema. Os astros começaram a ser vistos como seres humanos e, pior, seres humanos ruins. Em 1921, o comediante Fatty Arbuckle, um dos nomes mais populares do cinema mudo, foi acusado de estupro e homicídio culposo depois da morte da atriz Virginia Rape numa festa num quarto de hotel. Ele acabou sendo absolvido, mas o estrago na imagem dele e do estúdio já estava feito. No ano seguinte, o diretor William Desmond Taylor foi encontrado morto, vítima de um tiro dentro de casa. O ator Wallace Reed se envolveu num acidente e, para continuar filmando, o estúdio prescreveu morfina para ele, que deixou ele viciado. Ele morreu dentro de um sanatório tentando se livrar do vício. E até a queridinha da América, Mary Pickford, virou alvo de fofoca por se divorciar e na semana seguinte já emendar um casamento com o galã Douglas Fairbanks. Resumindo, Hollywood não era mais esse mundo de mágica e sonhos e grupos conservadores ameaçavam criar uma comissão federal para regular os filmes. E faziam até ameaças econômicas aos estúdios. E para quem viu o vídeo sobre a ascensão dos grandes estúdios em Hollywood, sabe que nesse momento ali, início da década de 20, eles estavam no auge e eles tinham que fazer alguma coisa. Em 1922, um grupo de profissionais do cinema tinha se juntado e formado a Associação de Produtores e Distribuidores de Cinema da América, para que eles tivessem uma força coletiva geral. E com todo esse caos e ameaça de censura, eles pensaram: a gente precisa fazer alguma coisa antes que eles lá no governo façam. E eles contrataram um cara, um político republicano conservador, para ajudar a dar uma cara mais correta para o cinema e acalmar os ânimos. Esse cara se chamava William Hays. E o que ele fez foi criar uma série de documentos com diretrizes para ajudar os estúdios a, digamos assim, se autocensurar, tomar medidas internas e convencer essa parte conservadora da sociedade de que a indústria ia dar um jeito e resolver todos os escândalos e o caos. Em 1927, foi criado um primeiro documento chamado Don'ts and Be Carefuls, com instruções do que não fazer e do que se evitar nas telas de cinema. Mas assim, o Reis era sim um político inserido ali no meio, mas ele não tinha poder de parar os produtores de cinema. E para tristeza dele, nossa alegria, em 1927, chegava o som no cinema. Então agora os atores, além de gestos e palavras escritas, agora eles tinham voz. Gírias, palavrões, piadas maliciosas, insinuações sexuais e de violência. E a pressão conservadora cresceu muito, agora com apoio até de líderes religiosos da Igreja Católica, que exigiam um código de conduta para o cinema com a premissa de que nenhum filme será produzido que rebaixe os padrões morais de quem assiste. Ou seja, estava rolando essa pressão e do outro lado o cinema continuava mais livre do que nunca. E aí o Reis apelou para o que realmente importava para os estúdios: dinheiro. E deu certo. Ele argumentou que se os estúdios seguissem o seu código de conduta, seria uma forma mais barata e segura de evitar a censura do governo. A lógica é aquela lá do início: se vocês se autocensurarem, não tem por que o governo se meter. E ele falou de dinheiro num momento muito importante. Os estúdios tinham acabado de gastar muito dinheiro com o cinema sonoro e a quebra da Bolsa de Valores em 1929 deixou todo mundo desesperado. E o código chegou realmente como essa solução econômica. Em vez de gastar dinheiro com filmes que vão ser barrados pela censura de governo e com multa,
vocês podem simplesmente seguir essas regras desde o roteiro e os filmes vão passar. Código implantado. Você acha que todo mundo seguiu esse conselho, os conservadores ficaram felizes? Não, porque assim como os estúdios queriam economizar dinheiro com multa, eles também queriam ganhar dinheiro com filme. E eles apostavam justamente no que chamava mais atenção: escândalo, crime, sensualidade. No início da década de 30, uma leva de filmes mostrou mulheres que usavam a sua sensualidade para subir na vida, como A Mulher Ruiva com Jean Harlow, Babyface de 33, Uma Loira para Três, filme com a Mae West, cheio de insinuações sexuais, e vários outros filmes. E não só com a temática sexual, mas da violência também. Em 1931, Scarface, do diretor Howard Hawks, causou um rebuliço. Foi o primeiro filme a mostrar um gangster usando uma metralhadora. E ele quebrou praticamente todas as regras que o código tentava implementar. Criminosos sendo endeusados, linguagem própria, incitação de violência, tava tudo lá. E o Howard Hawks se recusou a mudar o filme por causa do código. Mas o produtor, Howard Hughes, tentou dar uma amenizada na situação. Ele mudou o título do filme para Scarface, A Vergonha de uma Nação. Colocou um prólogo dizendo que o filme era uma crítica social. Incluiu uma cena didática em que as pessoas confrontam o editor de um jornal porque ele glamoriza os gangsters. E até alteraram o final do filme. Só assim o filme foi liberado e mesmo assim foi proibido pela censura estadual e municipal de vários lugares, como Nova York, Ohio, Virgínia, cidades tipo Chicago, Seattle, Portland. E aí que pega, porque você pode pensar, tá, se os filmes não obedecerem, o que acontece? A associação limita a distribuição do filme. E em 33, a Igreja Católica entrou na briga. Foi criada a Legião da Decência, uma organização que criou seu próprio sistema de classificação de filmes e convocou boicotes a filmes que eles considerassem ofensivos. Essa classificação tinha um impacto grande, porque a população católica nos Estados Unidos era enorme e a igreja fazia uma campanha enorme para que os fiéis não assistissem aos filmes. Eles também faziam protestos, davam panfleto, incentivavam o boicote a esses filmes considerados imorais. Tinha até uma revista mensal com a classificação dos filmes. E o cenário era esse: código implantado, muitos filmes ignorando completamente essas regras, pressão da classe conservadora, social e política, pressão da Igreja Católica. E aí, em 1934, o Will Hayes, pressionado de todos os lados, entregou a aplicação do código nas mãos de um católico ferrenho, um cara chamado Joseph Brin, que assume o comando da administração do código de produção, do Código Hayes. E esse cara mudou tudo. Ele lia os roteiros, cortava as cenas, reescrevia os diálogos, supervisionava a edição dos filmes. Podia ser um filme enorme, um filme B de baixo orçamento, um curta-metragem, um desenho animado. Tudo passava por ele, até prévias dos filmes. E ele multava de verdade os estúdios em $25 mil a cada filme que fosse exibido sem o selo de aprovação da associação. E ele disse: o vulgar, o espalhafatoso e o indecente estão fora de questão. Não há espaço nas telas para filmes que ofendam a decência comum. Essa indústria não permitirá. Cá estou eu com o Código Hayes em mãos, em tela, para trazer alguns pontos aqui para vocês. Ele era baseado em 3 princípios gerais que eram, presta atenção: nenhum filme deve ser produzido de forma que rebaixe os padrões morais de quem assiste. Portanto, a compaixão do público nunca deve ser direcionada ao crime, à transgressão, à maldade ou ao pecado. 2. Serão apresentados padrões corretos de vida, sujeitos apenas às exigências do drama e do entretenimento. 3. A lei, natural ou humana, não será ridicularizada, nem será criada simpatia por sua violação. E embaixo disso estão os detalhes de como esse código se aplica a cada tema da censura, como violência, sexo, religião. E eu trouxe alguns exemplos para ler com vocês, olha. Sobre sexo. A santidade da instituição do casamento e do lar será mantida. Imagens não devem inferir que formas inferiores de relação sexual sejam aceitas ou comuns. O que é uma forma inferior de relação sexual fica a cargo da sua imaginação. A miscigenação, relações sexuais entre raça branca e negra, é proibida. A escravidão branca não será tratada. E o problema não era só o ato sexual em si, mas toda uma cartilha contra nudez, cirurgias, cenas reais de parto, infarto ou silhueta nunca devem ser apresentadas. No tema religião, olha só. Linguagem profana, incluindo as palavras Deus, Senhor, Jesus e Cristo, são proibidas a menos que sejam usadas como reverência.
Já palavras como inferno, droga, oh meu Deus, ou qualquer outra expressão profana ou vulgar, independentemente de como seja usada, é proibida. Não podemos falar de céu, inferno, Deus, a não ser que seja como reverente. Ministros religiosos, em sua função de ministros, não devem ser usados como personagens cômicos ou como vilões. E no final, eles colocam uma orientação para que o código seja entendido por todo mundo. E diz que o produtor deverá encaminhar todos os filmes que produzir antes que o negativo vá para o laboratório para ser finalizado. E essa administração vai dizer se o filme está ou não em conformidade com o código, declarando especificamente em que ponto o filme viola esse código. E no caso de ter alguma violação, o filme não pode ser lançado até que as alterações indicadas sejam feitas. O produtor pode apelar dessa decisão ao conselho de administração da associação, como se fosse um cargo superior, e a decisão desse conselho é a decisão final. Amaram? E esse código, que até então era uma cartilha de sugestões praticamente, com o Joseph Brin virou regra. Esse homem foi um dos caras mais poderosos do cinema. Tem um livro chamado Hollywood Censor, do Thomas Doherty, que disse que esse Joseph Brin ditou a versão final de mais filmes do que qualquer outra pessoa na história do cinema americano. E Hollywood entendeu o recado. Diretores e roteiristas passaram a pensar nas diretrizes do Código Reis na hora de construir as histórias. Tiveram estrelas que conseguiram se adaptar. Shirley Temple é um ótimo exemplo desse cinema da era do Código Reis, porque ela era uma atriz mirim e ascensão, que eles usaram como a personificação da inocência, da moralidade. A carreira dela, nesse momento, foi de verdade usada para moldar o cinema familiar dos anos 30. Nenhum filme sem o selo de aprovação da associação tinha chance de ser exibido em larga escala. Tudo era revisado e, se não passasse por eles, simplesmente não chegava ao grande público. Os estúdios, todos filiados a essa associação, concordaram em começar a lançar só filmes aprovados. Mas, gente, é importante dizer que não é que os filmes começaram a ser uma porcaria nem nada disso. Pelo contrário, o código foi de 34 a 52, quando começou a cair, e até 1968 até ser extinto. E nesse período, gente, de 34 a 68, foram feitos alguns dos maiores clássicos da história do cinema. O que aconteceu é que os diretores e os estúdios se adaptaram, sofreram alterações ou conseguiram driblar as regras do código. Alguns exemplos só para vocês terem uma ideia. A Noiva de Frankenstein, de 1935, precisou ser reescrito várias vezes antes de ser filmado. Cenas foram cortadas porque tinham referências religiosas associadas ao terror. Cenas de morte foram cortadas. Até o decote da atriz deu discussão com a censura. E O Vento Levou quase teve uma das principais falas vetadas. O final, quando o Rat vira pra Scarlett e diz: Frankly, my dear, I don't give a damn. Em inglês, a palavra damn é um palavrão, né? Que é tipo droga, uma coisa ruim. E o Código Reis não gosta de palavras de baixo calão. E os produtores chegaram a pensar em várias outras frases que o Clark Gable podia dizer, mas nenhuma tinha o mesmo impacto. No final, eles mantiveram e conseguiram passar pela censura, afirmando que era uma frase fiel ao livro. E muitos contornavam a censura com a própria linguagem do cinema. Em Casablanca, tem um fade-out depois do beijo entre o Rick e a Ilsa. E a próxima cena mostra o Rick fumando um cigarro, insinuando que eles tiveram uma relação sexual ali no meio. Aconteceu naquela noite, Clark Gable e Claudette Colbert, eles ficam presos num quarto de motel. Como que se ameniza isso? Deixando os dois separados por uma cortina, ela dizendo, um prazer te conhecer, e ele respondendo, o prazer é todo meu. Hitchcock, interlúdio. Cary Grant e Ingrid Bergman dão um beijo bem longo caminhando pela sala. E a censura vetava beijos excessivos e lascivos. O que o Hitchcock fez? Os atores pararem para respirar rapidinho no meio do beijo. E aí ele argumentou que não era um beijo muito longo, eram curtos momentos de romance. Hitchcock, aliás, foi o rei em driblar a censura. Então, se você por acaso assistir um clássico americano e achar algumas cenas bobas ou inocentes demais, vê o ano de produção, às vezes eles estão, na verdade, sendo muito inteligentes para driblar o Código Reis. Depois da Segunda Guerra Mundial, começou a ficar mais difícil manter o controle sobre as produções. Porque a televisão invadiu as casas americanas e os cinemas começaram a exibir mais filmes de outros países que não tinham Código Reis. E o poder desse grupo de regras começa a diminuir. Um grande ponto de virada veio em 1952, numa decisão da Suprema Corte Americana que mudou tudo. O tribunal reconheceu que o cinema era uma forma legítima de expressão, protegida pela Primeira Emenda, que proíbe o governo de limitar qualquer liberdade de expressão.
Ou seja, censura por parte do governo não teria, porque cinema é uma forma de liberdade de expressão. E você lembra que lá no começo o maior argumento para convencer os estúdios a adotarem o Código Reis era: se autocensurem para que o governo não censure vocês? Pois esse medo acabou, o governo não iria censurar. Em 1956, já com outro líder depois do Joseph Brin, um cara chamado Jeffrey Sherlock, o código foi reescrito e suavizado. E aqui o próprio William Hayes, que foi quem começou tudo, já tinha renunciado faz tempo. Então, diretores e roteiristas voltavam a desafiar o código com coragem, sem medo. Um marco disso foi o filme Quanto Mais Quente Melhor, de 1959, do diretor Billy Wilder, com Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis. O filme foi um precursor de As Branquelas, assim. Trazia dois homens disfarçados de mulheres e lidando com pretendentes que queriam ficar com eles. E foi lançado sem aprovação do conselho. E o público adorou, o filme foi um sucesso. No ano seguinte, 1960, veio o classicaço que provou de vez que o poder da censura estava cada vez menor. Psicose. O filme tem cenas grandiosas de violência, adultério, nudez, um homem travestido de mulher que também era um assassino. E sim, o filme sofreu alguns cortes de cenas explícitas e o Hitchcock ele foi negociando um corte aqui, uma cena ali e conseguiu passar com selo de aprovação. Psicose. Foi aprovado. Então, na prática, esse código já estava morrendo desde 52, lá com a liberdade de expressão da primeira emenda. Aqui, Psicose praticamente abriu as portas, assim, de gente, vamos voltar a fazer o que a gente quer fazer. Mas foi só em 1968 que o código foi extinto de vez, quando o novo presidente da Associação de Produtores e Distribuidores de Cinema decidiu substituir o Código Reis por um sistema de classificação indicativa com base na idade do espectador. E esse sistema foi sendo aperfeiçoado ao longo dos anos, claro, mas é o sistema que é usado até hoje. Na época ele disse: tem o direito de fazer um filme sobre qualquer coisa, e o dono de um cinema tem o direito de dizer: não vou exibir isso. Isso é liberdade, isso é democracia. E como os estúdios e os cineastas durante tantos anos tiveram que se adequar, o Código Reis acabou moldando muito da linguagem clássica do cinema americano. Inclusive, criou alguns dos clichês que se repetiriam e seguem se repetindo. As insinuações de sexo, quando você assiste aquela cena de um beijo que é cortado no meio e depois o casal já aparece, sei lá, acordando de manhã. Ou um casal que entra num quarto, bate a porta e a câmera fica do lado de fora, sabe? Quantas vezes você já não viu essa cena? Até a insinuação de relações homoafetivas, que até hoje são um tabu no cinema mais comercial e na televisão. Quantos personagens a gente tem até hoje que você sabe que são gays, mas isso nunca é falado abertamente? A própria construção do sonho americano, nos Estados Unidos, como lugar onde tudo é possível, tinham regras sobre a representação da bandeira americana e do nacionalismo no código. A narrativa clássica do cinema em que o vilão é sempre punido e o bem sempre vence. Isso não significa que o código foi uma coisa boa, tá? O que eu tô dizendo é que ele foi um fato e como ele ficou ali em vigência por 30 anos, sim, as suas normas moldaram o que a gente conhece como cinema clássico. Me conta nos comentários se você lembrou de algum outro filme ou diretor que driblou os códigos de censura. Vamos continuar conversando lá nos comentários. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo!